E aqui chegamos no atributo retirar-se ao nada para preencher-se do todo, que é um atributo do grupo do caminho ao mundo interior. Enquanto nós estamos identificados, ou seja, nós nos identificamos, nos vemos como apenas uma pessoa, falar em nada com N maiúsculo é algo bastante abstrato e que não tem nenhum sentido. Já que a nossa pessoa humana, ela se alimenta dessa interação com coisas materiais, ou que a gratificam, ou que a confrontam, ou que a desafiam, ou que concordam. Bom, toda essa fricção que nós já vimos na partilha anterior. Então, retirar-se quer dizer deixar de demandar algo para si. Não? Retirar-se em consciência. Não? Retirar-se também para estar consciente em outros níveis. Então, um atributo que é muito convidativo e que ele usa, na verdade, aqui dois verbos, não? O verbo retirar e o verbo preencher, que são verbos bem distintos. E como nós sabemos, os verbos são ações. Um é um movimento ativo de nós nos retirarmos, nós podemos fazer isso arbitrariamente, tomando decisões nesse sentido. E deixar-se preencher, não, o preencher-se do todo é um movimento passivo de estar ali presente, convivendo, comungando e, portanto, sendo preenchido. Nós não podemos identificar, receber e comungar de algo superior se nós insistirmos, não, em reter para nós, ou em possuir, ou em moldar para a nossa compreensão. Então, quando nós falamos em retirar-se ao nada, nós temos é muito parecido, muito próximo do código do atributo governo de si, que diz tornar bela a própria presença, porém sem prolongá-la. Ou seja, nós estamos presentes, atuando em tudo da maneira mais precisa possível, no grau de excelência possível, com a maior precisão possível, mas sem prolongar isso. Para que assim que o nosso espírito mandar uma virtude, um código, uma presença, aquilo irradie, nós já conscientemente buscamos esse anonimato, essa ação interior e anônima. Porque se não nos retiramos a tempo desse nada, nada pode ser também visto nesse momento da reflexão como uma ausência de expectativas, uma não busca de resultados. Isso no Oriente é muito conhecido. Tem uma frase em inglês que diz, não, the work is done and then forgotten. Então, o trabalho é feito, ou seja, ali expressamos algo e aquilo é esquecido, aquilo não nos pertence, aquilo passou por nós. Não? E como a tendência da personalidade do ego é reter, absorver, assinar embaixo, não, tomar para si, esse atributo ajuda-nos a ingressar aí nesse caminho da vida interior. E essa perda de controle, digamos assim, para a personalidade, ela pode chegar a ser dolorosa. Porque ela não entende, se ela perder controle, qual é o sentido então dela existir. Então ela vive uma dicotomia entre, bom, mas se eu entregar e soltar o controle, quem vai cuidar da minha existência e da minha vida? Então a personalidade pode se ver diante dessa insegurança e também de uma sensação de não saber exatamente o que realmente ela necessita. Porque se não são coisas materiais, como trazer para os corpos um outro alimento, então, um outro sentimento de presença que não essa busca de todos. Então aí entra o assunto de deixar-se preencher, não preencher-se pelo todo, do todo. Bem, essa parte, não, como mencionava, do verbo retirar-se, é como ausentar-se de nós mesmos. Então nós estamos presentes, inteiros ali, não é um autismo artificial, nós estamos realmente presentes em tudo, mas não estamos ali querendo nada com aquilo.
Ou seja, não querendo nada no sentido de uma retribuição, não, que sejamos reconhecidos, sejamos valorizados, fazendo aquilo como um serviço, como parte, exercitamos, sermos parte de um todo. Então, ausentar-te de nós mesmos, da nossa própria agenda e da nossa própria intenção pessoal. E se formos estudar profundamente os ensinamentos verdadeiros antigos da espiritualidade clássica, isso está na essência de todos os ensinamentos. O autoesquecimento, a entrega, não? O silêncio interior, o esvaziamento, é isso. É nós irmos não permitindo a nossa consciência ir para uma outra esfera de identidade e de experiência. Claro que é uma etapa adiantada do caminho, mas como compõe aí um conjunto de atributos, não? Isso está diluído dentro dos demais impulsos, para que esse caminho da vida interior, que é esse grupo de atributos, ele possa ser compreendido e vivido de uma maneira mais harmoniosa. E como dizíamos, Hermes representa, dentre os centros planetários, esses caminhos para uma retomada de uma vida superior. Nesse caso aqui, essa trajetória interior, ou que nós chamamos de vida interior. E esse retorno à origem, não, esse retorno à nossa origem, chamada origem espiritual, é um longo processo, um processo de vidas, que anteriormente se dava entre as encarnações, eventualmente, como dizíamos na partilha anterior, entre uma encarnação ou outra, eventualmente nosso espírito proporcionava para a nossa alma uma visão da vida superior, para que ela pudesse se acostumando com aquele destino que um dia, eventualmente, ela teria, que é se liberar do que é chamado samsara, não, no sânscrito, que é a roda das encarnações. E esse é o momento que muitas almas estão vivendo. Por isso também não é simples. Porque quando a alma vê essa possibilidade de liberação, ela vê que não é mais uma brincadeira, nem uma coisa que ela vai fazer assim para uma experiência posterior. É algo que está aí, muito próximo dela e acessível. Então ela sente também numa experiência bastante distinta, temos de compreender isso. E se nós queremos nos valer desse atributo, não retirar-se ao nada para preencher-se do todo, nós temos que assumir uma atitude contínua de esvaziamento interior. Então tudo aquilo que é meu, que é minha, que não só as posses não concretas, mas especialmente ideais, aspirações e tudo isso, e ficando um pouco mais esvaziado, um pouco mais silenciado, para que haja espaço para a nossa consciência profunda enviar para nós um impulso de reflexo desse todo. Claro que todo aqui não é exatamente um todo, o mistério, não, o insondável, porque para nós, a nossa alma, para a nossa consciência humana já é um todo. Já é um nível de visão de conjunto, de totalidade que nós não temos aqui. Com essa mente fragmentada, semi-adormecida, não tem como nós vermos um todo. Não? Mas nossa alma já tem uma outra visão de tudo isso, e esse todo, portanto, a depender do nível que nós contatamos, ele é um todo cientes que, sendo o caminho da vida interior, sempre haverá um todo acima daquele nível que nós contatamos, que é mais amplo daquele nível, fica claro, não? Não é que estamos falando aqui que vamos contatar o todo quando a nossa alma desperta. Isso é uma foto de uma trajetória, não é uma foto de uma etapa que nós vivemos. O todo é algo muito mais amplo. Não? Ou seja, sempre o nível superior ao qual nós estamos polarizados representa o todo para esse nível inferior. Mas aquele nível superior também poderá haver um outro todo, um outro nível superior, me explico? Que tem uma outra dimensão, um outro grau, um grau de expansão de totalidade. Muito bem. Então, quando nós nos retiramos, nós conscientemente reconhecemos essa necessidade de retirarmos-nos ao nada, não, nos colocamos aí numa vida de pura expressão, serviço, deixar que aquilo vá. Não? Só que ao não
perceber esse retorno, talvez por isso a hierarquia tenha usado a palavra nada, nós vamos sentindo esse esvaziamento, esse não recebimento, digamos, de recompensa, de reconhecimento, que vai alimentando esse ciclo vicioso do ego e da personalidade. E aos poucos esse todo do qual a nossa atividade faz parte, não? Esse todo no qual a nossa existência está inserida, ele vai ganhando espaço em nós, vamos nos sentindo mais seguros, por paradoxal que pareça. Vamos percebendo que algo está respaldando a nossa existência. E esse todo, de novo, é o todo superior ao nível que estamos polarizados hoje, então não é o absoluto, porque isso não temos condições humanas de tocar isso e nos sustentarmos dentro disso. Não ser pelo amor de Deus, pela graça de Deus, mas são momentos, estamos sendo sempre contidos em projeções desse todo. Então esse atributo começa a ganhar sentido nessa experiência. Quando tomamos consciência disso e decidimos realmente abrir espaço para sermos preenchidos por esse estado de consciência, energias dos níveis aí imediatamente próximos da alma, em níveis superiores, e aí essas projeções de todos, de ambientes mais amplos, na nossa consciência interior, começam a se descortinar para nós. Agora, nós podemos exercitar isso a cada momento, mas a pergunta, como sempre, é: onde está a nossa vontade, onde está a nossa aspiração? Nós vimos isso no último atributo, no estudo do último atributo. Nós queremos viver isso? Ou, quando a hierarquia dá um impulso como esse, nós nos sentimos pressionados a fazer algo que nós não queremos? O que não é o nosso momento? Então, cada um tem que receber esse tipo de impulso e tentar identificar, qual que é a minha resposta diante disso? Qual que é a minha resposta? Qual que é o grau de intensidade para alimentar essa chama oculta no coração, que era o atributo anterior? Veja que os atributos são coligados, se complementam, eles formam um conjunto, que é o conjunto do caminho à vida interior. Mas eu quero isso. Eu identifico internamente que é uma necessidade, não é um favor, porque o meu coordenador pede, porque o instrutor está falando, ou até porque Cristo perguntou. Eu tenho necessidade disso. Nós sabemos que quando temos necessidade de algo, aquilo não tem uma certa força. Quem já não sentiu realmente sede algum dia? Não, que estava no lugar, se viu ali sem acesso à água, e aquela necessidade de beber água, aquela sede realmente, mas nós temos sede. Tem um cântico, de Thésée, que fala, que só a sede nos... Como é? Só a sede nos ilumina, só ilumina esse caminho da busca, é essa sede. Mas nós temos essa sede nesse momento. Nós estamos com essa necessidade de viver isso. Porque se não temos essa necessidade, não tem problema, não é para nos sentirmos mal. E se nós não temos essa necessidade, então nos perguntemos, mas que necessidade eu tenho então? O que eu vim buscar aqui? Então, esse todo, ele só pode realmente, em algum nível, projetar-se, espelhar-se no nosso interior, se houver espaço. E esse espaço não é só nos momentos de arrebatamento devocional ou emocional, não, onde nós temos ali um movimento de expansão e fazemos algumas ofertas, inclusive sem saber o que estamos oferecendo. Que uma vez que oferecemos, como José dizia, se você oferece realmente e você quer entregar algo, sua consciência jamais vai pedir aquilo de volta. Jamais vai pedir aquilo de volta. Vai cobrar ou vai reclamar aquilo de volta. Senão não foi uma entrega. Não foi uma oferta. Agora, para adentrarmos nesse grupo de atributos do caminho à vida interior, nós temos que realmente amar o mistério. Erques é um centro de mistérios, é um local bastante misterioso, de certo ponto de vista. Quem já esteve lá, fisicamente, na região, sabe, naquelas noites silenciosas, tem um mistério, Como tem em todos os centros planetários, que tem áreas rurais, digo, não? Tem ali um clima de convite para a vida interior.
Então, para adentrar nesse espaço interno de X, temos que amar esse mistério, o desconhecido, e vamos encontrar algo que é muito alentador para a alma, que é essa alegria por termos despertado para a vida superior. Esse é o código mais importante de X, essa alegria pela vida superior. Tem um místico que é muito conhecido até no meio religioso, que é São João da Cruz, e ele deixou um escrito, que é aquele tratado não sobre a noite escura, e tem um poema que trata um pouco disso, que diz assim, intitulado Modo para Chegar ao Tudo. E ele vai desconstruindo toda essa região experimental do livre-arbítrio. E vai quebrando as estruturas não, do controle e colocando-nos numa região de entrega e de amor e desconhecido. Ele diz assim, para chegares ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para chegares ao que não gozas, hás de ir por onde não gozas. Para vires ao que não possuís, hás de ir por onde não possuís. Então é a lógica completamente oposta a nós seguimos o que é conhecido, não é? Ele nos empurra assim no abismo para, simbolicamente, o abismo do amor ao desconhecido. Para vires a ser o que não és, há de ir por onde não és. Para vires a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. É bem um atributo estudado aqui hoje. Para vires a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para vires a gozar tudo, não queiras gozar coisa alguma. Para vires a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para vires a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Aqui vem o todo, hein? Quando reparas em alguma coisa, deixas de arrojar-te ao todo. Porque para vires de todo ao tudo, hás de deixar-te de todo ao tudo. E quando vieres a tudo ter, hás de tê-lo sem nada querer. Em outras palavras, estudamos alguma coisa nessa linha hoje. Porque se queres ter algo em tudo, ou seja, em todas as situações, nós queremos sempre ter ali o nosso dedo, né, impressão digital, nós temos que estar em tudo. Não tens puro em Deus o teu tesouro. Nesta desnudez acha o espírito o aquietamento e descanso. Porque nada cobiçando, nada o impele para cima, com alguma ambição, mesmo espiritual, e nada o oprime para baixo, porque estará no centro da sua humildade, que é o amor a Deus. Pois quando cobiça alguma coisa, nisso mesmo se fatiga. Então, isso é muito conhecido, esse texto é muito famoso, e esse atributo ele é muito importante. Do caminho ao mundo interior, retirar-se ao nada para preencher-se do todo.